Olá, tudo bem? Que a paz esteja com você, com a sua família. Hoje é 26 de agosto de 2020, nós estamos aqui mais uma vez com o privilégio da vida, com o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar sobre Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 ao versículo de número 50. Que vai falar sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A passagem dessa mulher pecadora, ela nos ensina várias lições. Dentre essas lições, a mais importante é que Jesus ele é capaz de salvar e amar o mais vil pecador que se aproxima dele. E essa mulher, a Bíblia relata dentro desse texto, dois tipos de pessoas. A Bíblia vai dizer que um fariseu convida Jesus a estar na sua casa e que ao Jesus estar sentado à mesa, esta mulher, uma mulher pecadora, na Bíblia quando se trata de pecadora, é como se fosse a prostituta de hoje, essa mulher que vivia uma vida devassa, talvez, enfim. E nós temos aqui duas classes de pessoas dentro da casa. Nós temos a classe dos fariseus, que tratando-se de fariseu e pela receptividade que nós vamos falar sobre isso, ele não chamou Jesus ali para uma boa causa, vamos dizer assim, né? Talvez fosse mais um questionamento, mais um julgamento, enfim. E nós temos aqui a figura de uma mulher que não tinha outra esperança senão estar ali para implorar perdão, para recomeçar a sua vida de pecado, né? E é exatamente hoje sobre isso que eu quero falar. Esse momento que Jesus está vivendo aqui, nós vamos falar sobre a hospitalidade. A hospitalidade para um judeu era algo muito importante. A Bíblia recomenda a hospitalidade. E tanto é que se um viajante tivesse passando por aquele lugar e batesse na porta, dificilmente um judeu deixaria de abrir a porta para um viajante devido à importância da hospitalidade para o povo judeu. Quando é costume de um judeu receber alguém, principalmente na época de Jesus, e o próprio Jesus vai falar isso, ele vai falar sobre algumas coisas que era importante. Jesus é o hospedeiro, né? Fazer pelo hóspede. Primeiro, água para lavar os pés, porque as estradas eram empoeiradas, né? Não eram estradas asfálticas. Então, geralmente, a pessoa estava com o pé então sujo, então a água era para lavar os pés. Segundo lugar, o beijo, né? O beijo no rosto, como um sinal de gratidão, de respeito por ele estar ali. Era uma forma de cumprimento, como se fosse hoje o nosso aperto de mão. Nós temos aqui também a cabeça com óleo, né? O azeite para passar na pele, para passar na cabeça, enfim, também era uma forma de receber bem um hóspede e assim sucessivamente. Quando eu digo que nós temos duas classes de pessoas, eu digo exatamente sobre isso. Esse homem, ele chama Jesus e ele não tem a capacidade de fazer nada para agradar o Senhor. Ele recebe Jesus como se fosse um qualquer, de forma normal, simplória. A Bíblia não relata esses detalhes, porém, o que o próprio Jesus diz no texto me dá autorização para falar o que eu estou falando. Esse homem não recebe, embora Jesus o convida, embora ele o convida Jesus, esse homem não soube receber Jesus como deveria ter recebido. E aí Jesus, aí entra uma mulher pecadora e a Bíblia vai dizer que ela entra, ela chora aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ou seja, ela providencia água para lavar os pés com as suas próprias lágrimas, né? Ela beija os pés de Jesus, o ósculo, né? Aquilo que o fariseu deveria ter feito, não fez, ela fez. Isso aqui não é uma parábola, vale lembrar, tá? Isso aqui é fato real acontecido.
Em terceiro lugar, ela pega um bálsamo e unge os pés de Jesus, né? Após lavar, ela traz o óleo, né? E ela unge os pés do Senhor. Embora ele, o fariseu, que era considerado santo, um santo de Deus, né? Naquela época o fariseu era muito respeitado, andava com roupas especiais, com sininhos nas franjas, para que onde passasse, era um sinal de santidade, né? Embora ele não tenha feito nada disso, que significa, na verdade, a religião da época, né? Ela faz tudo isso de uma forma extraordinária. Esses dias eu estava falando sobre esse assunto na igreja e achei por bem gravar esse vídeo, porque o desespero daquela mulher era tão grande, porque para uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu era praticamente um sacrilégio, era algo que era difícil de ser visto e de ser aprovado. Tanto é que quando ela entra, o próprio fariseu disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que estava lá. Mas Jesus, o versículo de número 39, vai dizer assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tem a dizer. E ele respondeu: dize. Aí ele vai falar sobre certos dois credores. Aqui ele está entrando na questão do perdão, né? Tinha dois devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual dele o amará mais? E aí o fariseu sabiamente responde: é claro que a quem devia 500 denários. Né? E aí Jesus vai falar exatamente sobre a comparação de dívida ali naquele momento. Nós temos uma pessoa que talvez achasse que devesse apenas 50 denários, que é o fariseu, que se sentiu uma pessoa perfeita, a vossa santidade em pessoa. E nós temos uma prostituta que talvez deveria os 500. Porém, Jesus mostra para aquele homem que quem devia 500, com certeza amaria mais o credor do que o que devia 50. E aí Jesus entra exatamente, faz a aplicação dessa comparação na vida do fariseu, e ele vai dizer: olha, eu entrei na sua casa e você não fez isso, você não fez aquilo, e desde que essa mulher entrou, essa mulher não cessa de beijar os meus pés, de lavar, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Aqui eu aprendo o seguinte: Jesus ele não despreza atitudes de humildade, de simplicidade, de adoração. Esse fariseu, ele não teve nenhum tipo de respeito, de humildade, de adoração ao Senhor, mas essa mulher, sendo ela uma mulher da vida, uma mulher pecadora, ela entra, né, e a atitude dela chama a atenção de Jesus, de forma que ele vai poder comparar. E aqui mostra a religiosidade e a adoração. Aqui mostra uma religião que não perdoa, uma religião que não ama, uma religião que não se prostra, né, que é apenas estereótipa, e mostra alguém que realmente um pecador, uma pecadora, que na sua adoração ela recebe aquilo que ela foi buscar, embora ela estivesse correndo risco. Então a atitude dela não foi desprezada por Jesus. Jesus ele mostra tanto para o fariseu como para a mulher que ele conhecia o coração deles dois. Quando Jesus pergunta sobre o credor, ele estava dizendo: olha, eu conheço o coração e o seu coração é ingrato, seu coração me ama pouco, mas o coração dessa mulher me ama. Então Jesus ele mostra para ele que ele tanto era profeta, que ele sabia realmente o que estava no coração do fariseu, mas também o que estava no coração dessa mulher pecadora. E essa é a diferença de um cristão para um fariseu. Né? A palavra fariseu ela traz uma conotação negativa de uma religião estereótipa, má, né? que destrói as pessoas, lançam as pessoas no inferno, nem entram e nem deixam as pessoas entrar. A verdade é essa, ok? O lugar que cada um reserva para Jesus em suas vidas. O fariseu não tinha uma reserva especial para receber Jesus.
E essa mulher, no ato do desespero, na busca do perdão, ela guarda um lugar bem especial para Jesus e Jesus vê isto, ok? É uma coisa que eu aprendo que Jesus está pouco preocupado com o que as pessoas vão pensar ao que você fez ou deixou de fazer quando se trata de perdão. Quando alguém arrependido chega até Jesus, esta pessoa ela recebe o perdão do Senhor. Ela recebe a graça do Senhor. Jesus, as pessoas começaram a julgar, o fariseu começou a julgar, e Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que ele estava pensando. Jesus estava preocupado com uma alma que estava perdida, com uma vida que precisava ser perdoada. E nesta noite é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você me ouve, talvez você se sente alguém tão distante de Deus, talvez a religião tenha te afastado do verdadeiro evangelho, do verdadeiro amor de Cristo, né? E aqui eu volto a dizer, não é um amor cego, não é um amor imbecil, idiota, que não corrige, aqui não é nada disso. É realmente de alguém arrependido, de alguém quebrantado, de alguém que se arrepende de verdade e quer andar aos pés de Jesus. Então Jesus ele não pensa, porque o fulano vai dizer, porque o ciclano vai dizer, eu fiz isso no meu passado. Tanta gente dizendo, né, mas fulano viveu a vida que viveu e agora está na igreja. E aí, ele deveria estar onde? Continuando vendendo droga? Continuando no alcoolismo? Né? Continuando traindo a esposa, vivendo uma vida desregrada? Ele tem que estar na igreja mesmo. Igreja é lugar de gente arrependida, de gente que foi ferida por essa vida, pelo pecado, por Satanás. Né? O evangelho é exatamente para esse tipo de gente. Para nós pecadores, falhos, seres humanos. É uma coisa que também eu vejo nesse texto, é que não importa o que aconteça. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Tem gente que não vem até Jesus em nome de uma religião, porque eu fui a vida inteira assim, o que as pessoas vão pensar? Meu irmão, minha irmã, a sua necessidade fala mais alto essa noite. A necessidade da sua alma fala mais alto essa noite. Deus tem perdão para a sua vida. Jesus tem perdão para a sua vida. Mas Deus me deu uma revelação dentro dessa palavra. E aqui a gente pode perceber o seguinte: 2 tipos de ambiente que são criados para as pessoas. Primeiro, o ambiente farisaico, é um ambiente que não cabe pecadores, que não cabe imperfeições, que não cabe pessoas que querem mudar de vida. É um ambiente para poucos, o farisaico, o ambiente farisaico. Ele não consegue ter o evangelho, ele não consegue ter o amor de Jesus, ele não consegue ter a graça de Jesus dentro de si. Esse é o ambiente farisaico. E eu descubro um outro ambiente, que é o ambiente do evangelho, o ambiente da palavra de Deus, da palavra de Cristo. É o evangelho que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 28 a seguir. É um ambiente onde Jesus tem uma palavra de vida, é um ambiente onde Jesus tem uma palavra de perdão, é um ambiente onde Jesus condena a hipocrisia, o farisaísmo, mas ele resgata o pecador, ele inclui o pecador. Sabe qual é a minha maior preocupação? É que em grande parte das nossas igrejas hoje, o que nós temos visto é um ambiente farisaico. É um ambiente que o pecador não pode se aproximar porque ele corre risco. Risco de ser jogado fora, risco de ser descartado. É um ambiente exatamente que não se preocupa com as pessoas, que não tem nada a oferecer pelas pessoas. É diferente, ao contrário, ele quer tirar da pessoa, ele quer arrancar da pessoa. Ele não tem nada para oferecer, mas ele tem para tirar, é interesse dele tirar. Né? O fariseu não chamou Jesus ali para oferecer nada para ele. O fariseu chamou Jesus ali para questionar, para observar, para especular. Esse tipo de gente é para isso. Mas nós temos o ambiente do evangelho, que é exatamente o que Jesus proporciona, de inclusão, de trazer as pessoas para dentro do reino, de tratar as pessoas com dignidade no arrependimento delas, é valorizá-las, falar para elas: olha, eu te amo. Olha o que Jesus disse para essa mulher:
Pois eu te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O ambiente farisaico é um ambiente que não tem perdão, que não tem misericórdia, mas o ambiente do evangelho é um ambiente de perdão, de misericórdia, de paixão pelo pecador. E ele ainda vai dizer assim, então disse a mulher, mulher, você recebe o que você veio buscar, perdoado lhe são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa, né, começaram a dizer, quem é esse que perdoa pecado? Aí ele não está nem aí, ele não está preocupado. Ele vai dizer, mas Jesus disse à mulher, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus disse assim, olha, esse fariseu, esse sistema farisaico não vai receber nada do que eu tenho, porque eles são indignos, eles não têm mente aberta para isso. Mas você que entrou aqui humilhada, machucada, destruída, o evangelho que eu prego, a vida que eu tenho, eu lhe dou, vai-te em paz. A sua fé de correr risco, de entrar na casa, nesse sistema farisaico, nessa casa farisaica, o risco que você correu de ser jogada daqui para fora, eu lhe digo, a tua fé lhe salvou. E a palavra salvação dentro do original grego é sozo, é salvar, é curar, é sarar, é manter seguro, ileso, resgatar do perigo ou da destruição. Sozo salva da morte física através da cura e da morte espiritual, perdoando o pecado e as suas consequências. Sozo em culturas primitivas é traduzido simplesmente por dar uma vida nova e fazer ter um novo coração. Nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem um coração novo para lhe dar, um coração arrependido, um coração quebrantado. Você que hoje precisa do perdão do Senhor na sua vida e você tem vivido num ambiente farisaico, num ambiente onde ninguém se importa com você, num ambiente onde você se tornou descartável, num ambiente onde só tira o seu dinheiro, só tira aquilo que você tem. Eu quero lhe dizer, Jesus tem palavra de vida eterna. Procure uma igreja que prega o evangelho de Cristo. O evangelho não é uma igreja qualquer também não, que deixa você levar uma vida qualquer. Não é isso, não era isso que Jesus estava dizendo para ela. Jesus disse, vai porque eu lhe dou uma nova vida, uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de mudança. Como ele disse para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. E a minha pergunta para você cristão hoje, qual tipo de ambiente você tem criado para as pessoas que estão à sua volta? Será que é um ambiente farisaico onde ninguém pode ter acesso, somente algumas pessoas? Ou você tem um ambiente onde o evangelho é acessível, onde a sua vida representa o evangelho, o perdão do Senhor, onde a sua vida representa uma mão estendida para salvar o mais vil pecador, onde a sua mão está estendida para estender a quem quer que seja. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se você é um fariseu, se você é uma mulher pecadora, é um pecador. Eu não sei qual é o ambiente que a sua igreja tem lhe proporcionado, porque eu sei que tem igrejas que são pior do que ambientes farisaicos, são ambientes de julgamento, de fofoca, de mentira, de engano. Mas hoje eu quero lhe trazer uma mensagem do evangelho perdoador, do evangelho que ama o mais vil pecador. Foi por esses que Jesus morreu. Não foi para quem se acha autossuficiente, não. É para quem diz, eu realmente preciso de Jesus. Eu espero que seu coração hoje esteja aberto e que as nossas igrejas, que os nossos corações seja um coração segundo o coração de Jesus, onde o evangelho está aberto para a salvação, para a libertação e para a transformação da vida das pessoas. De que grupo você faz parte? Do grupo farisaico ou do grupo de Jesus, que tem o evangelho perdoador, salvador e transformador da vida das pessoas? Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo Meireles. Fique com essa palavra de reflexão para a sua vida, para essa semana. Que Deus te abençoe. O mês de setembro está chegando. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Lembre-se, se entregue ao evangelho de Cristo, porque somente Ele tem perdão para a sua vida. Um grande abraço.